Meia-noite e 50, faltando 10 minutos para 1 hora da manhã. Estamos em uma sexta-feira, aqui em São Paulo, 20 graus. Que esta sexta-feira seja uma das melhores da sua vida. E será. Basta você acreditar. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Edson Xavier. Não é nome artístico, é nome verdadeiro. Faltou apenas o Lima, né? Mas eu me apresento como Edson Xavier. Graças a Deus, estamos aqui para contar histórias. Mas histórias com H. E por que eu digo isso? Porque estamos em um mundo novo, ou um novo mundo. A gente até se perde nas palavras, porque essa nova geração, da qual eu estou vivenciando, isso é muito bom, porque eu tenho um filho adolescente também. Então, a criação, você que é pai, você que é mãe, é muito importante. Porque eu vejo muito as pessoas falarem mal da internet. Certamente você já ouviu, Ligeirinho, é verdade. Só que não é a internet. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu não estou aqui representando ninguém. Eu sou da geração raiz, eu sou do rádio de verdade, o rádio AM, onde até hoje, na internet, eu tenho milhares de ouvintes que, por isso que eu estou aqui, eu recebo mensagens, vocês podem nem acreditar, mas até hoje, é claro que uma quantidade menor, eu recebo cartas, claro que são aqueles ouvintes que têm mais intimidade comigo, e eu recebo cartas pelo correio, mas normalmente é e-mail, né? Hoje é e-mail, WhatsApp, mas não fugindo do foco, como eu tenho saudade daqueles tempos onde éramos felizes, pelo menos eu sabia que era feliz, mas não tinha noção também até quanto tempo a gente ia viver aquela geração. E quando eu falo aqui com vocês, eu não estou lendo nada. Eu vou ler apenas uma matéria daqui a pouquinho. Claro, você não dá para decorar tudo, mas vivenciando justamente isso. Vamos valorizar o que nós temos, porque a internet, quando você fala que ela não presta, é ruim, desculpe, eu até pensar diferente. E olha que eu vou repetir, eu sou de outra geração. Do tempo do rádio. E por que eu falo do rádio? Porque eu sou apaixonado pelo rádio. E talvez por isso eu estou respondendo as perguntas também, de vez em quando, principalmente quem é novo, né? Quem é nova. Ô Ligeirinho, todo mundo querendo aparecer e você não aparece. Mas se você olhar nas redes sociais, até para quem me conhece, eu apareço demais. Então eu penso assim, é meu pensamento, tá bom? Radialista é voz, é rádio. Ô Ligeirinho, mas você trabalhou, é verdade, 40 anos em rádio. Olha, talvez até mais. Mas oficialmente, eu parei nos 40 anos atuando no rádio. Uma profissão que começou como hobby. Exatamente, começou como hobby. E eu lembro que meu pai, quando ele descobriu que eu estava entrando nesse meio artístico, eu lembro como hoje a imagem do meu pai. Ele foi até a cozinha, estava na cozinha, e ele falou assim: filho, sua mãe falou que você está trabalhando com artistas. E eu tinha 15, 16 anos de idade, eu trabalhava num diário oficial como office boy. Eu disse: pai, não estou trabalhando com artistas, estou trabalhando no rádio. Estou fazendo experiência no rádio. Aí ele olhou para mim e falou assim: é a mesma coisa.
Olha só, meu pai sem estudo praticamente. Há quantos anos atrás isso? Há 50 anos atrás ele me falou isso. Filho, é a mesma coisa. E o engraçado que ele falou a verdade. Hoje, depois de 40 anos atuando no rádio, parei, né, no rádio, muito embora tenha muita reprodução do que eu digo, e que eu estou aqui nessa madrugada, na verdade é um programa de rádio. Então, Estação Imprensa, no YouTube, é um canal que é rádio também. Então, por isso que o rádio jamais morrerá. Eu saí do rádio? Não, eu não saí do rádio. Tudo que eu tinha que fazer no rádio eu fiz em 40 anos. Poxa, se em 40 anos você não consegue fazer os seus projetos, então eu não sei qual o sentido. Então, por isso que eu digo, a internet surgiu e eu estou dentro dela também. Por exemplo, eu estou falando agora com milhares de pessoas na madrugada. Sabe por quê? Porque tudo tem o seu tempo. Não se preocupe se os seus projetos hoje não entrar na pauta. Eu não gosto de falar assim, não vai dar certo. Até essa frase eu estou usando só para pedir para você excluir da sua vida, não vai dar certo. Exclua essa frase, palavra não, frase, não vai dar certo. Eu tenho até história para contar sobre isso. Então acredite, não importa o que você seja. Você pode ser um gari, pode ser uma faxineira de empresa. O gari eu digo do serviço público, uma margarida, né, que a gente fala, as mulheres. Eu estou sempre promovendo as mulheres. Mas não importa a sua profissão, se você é um empresário, um coach, né, um influenciador digital, homens, mulheres, não importa. Acredite nos seus sonhos, acredite nos seus projetos e vai dar certo. Tem que dar certo, porque você vai abocanhando o número 1, 2, 3, 4, 5. Não tem segredo. Sonho, não, sonhos, é no plural. Você coloca um em pauta, aí, peraí, esse aqui tá sem cor, tá sem brilho. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Para não usar o negativo. Então vai para o segundo, vai para o terceiro, para o quarto, para o 5, que é um exemplo de um tal ligeirinho do rádio. Quantas portas que eu tentei entrar e fecharam para mim. Muitas portas fechadas. Quantas vezes você acha que eu pensei literalmente em desistir? Muitas vezes. Não sou melhor do que ninguém. E aliás, melhor só Deus. Então, para não fugir do foco, uma coisa vai puxando a outra, e quando a gente está de improviso, a gente está falando de vida. Então não se preocupe, de repente agora você está me ouvindo, está infeliz, nada dá certo, você de repente perdeu algum familiar, seja por tragédias, ou então um amor que você imaginava que seria para a vida toda, não é verdade? Quantas e quantas pessoas estão nessa situação e acham que o mundo acabou. Eu já passei por isso também, viu? Já passei por isso. Então, agradeça a Deus primeiro pela vida. Mais uma madrugada. Você viu eu fazendo propaganda que faria uma live aqui na madrugada? Não. Eu não preciso mais anunciar onde eu estou, onde estarei, porque eu tenho esse privilégio de hoje, também na internet, de ter amigos. Eu não gosto de falar seguidores, inscritos. Eu tenho amigos e amigas. Amigo como você que está me ouvindo agora, amiga como você que está me ouvindo agora. A maioria de vocês não me conhece pessoalmente, uma grande parte me conhece. Eu hoje tenho o privilégio ainda de trabalhar em uma das áreas que eu escolhi para a vida, que foi meu pai que sugeriu. Quando ele entendeu que eu estava no mundo artístico, que eu falei que era rádio, ele falou a mesma coisa, e é verdade. Eu estou ainda na área de segurança,
que sempre eu admirei, gostei, é uma vocação, uma aptidão, tanto é verdade que eu estou até hoje atuando. E na comunicação, eu não saí do rádio. Eu fiz uma viagem do rádio para a rede. Você está me ouvindo agora na rede, que também é rádio. YouTube é rádio. É rádio, estação, imprensa. Nós já estamos recebendo até prêmios. Ô Ligeio, você está fazendo propaganda? Não, eu estou divulgando o meu trabalho. Porque as plataformas, essa e as outras, todas elas ganham milhões e milhões, não, nada contra. Elas ganham dinheiro, não apenas com o Ligeirinho do rádio, mas com todo mundo. Né? Então, sou eu que estou falando. Então, estou também divulgando. Eu não posso falar da rede vizinha, né? Que todos sabem. Mas eu estou na maior plataforma mundial de todos os tempos, que está cobrindo sim a televisão. E é uma realidade. Cada um cuide da sua porta, da sua casa, não é verdade? O YouTube, hoje você quer assistir qualquer coisa, literalmente, vai no YouTube. E por que eu não posso falar do Estação Imprensa? Onde lá eu falo, estou falando aqui também, falo do quê? Ligeirinho, de tudo. Você quer relembrar o Chacrinha, o Bolinha, o Silvio Santos? Você quer lembrar dos artistas antigos do tempo da sua avó, da sua mãe, da sua tia? Vai lá no Estação Imprensa. Você quer conhecer a biografia do Ligeirinho do rádio? Esse caboclo que está falando agora, você está me ouvindo? Muito prazer, lá também tem minha biografia. A gente conta uns causos lá também. Então, quando você fala que a internet não presta, não vale nada, gente, a internet, ela é livre para todo mundo. Se você tem uma criança na sua casa e você comprou um aparelho de celular para ela, ou um adolescente, quem tem que cuidar disso é você, que é pai, você que é mãe, não é? Nós adultos precisamos cuidar. Deus nos colocou aqui com livre arbítrio, que cada um se vire. Por que existe o bandido, o marginal, e existe as pessoas do bem? Deus não disse isso. Olha, você vai ser marginal, você vai para o inferno, você vai ser gente boa. Não. Deus é tão maravilhoso que Ele não disse isso. Ele nos colocou aqui, vou repetir, livre arbítrio. Obviamente, Deus foi e será sempre bondoso com todos nós. Afinal, nós estamos aqui graças a Ele. Ele deu a vida por nós. E tanta gente faz besteiras. Ele nos deu duas estradas para você escolher: a estrada do lado ruim e do lado bom. Algumas pessoas preferiram a facilidade. A facilidade é o inferno. É aquelas pessoas que gostam de levar vantagens em tudo. Não quer suar, não quer trabalhar, só sabe criticar os outros, não é verdade? Então, quando você diz que a internet não presta, eu ouço isso até hoje. Eu fiquei analisando quando a internet surgiu. Eu talvez seja dos poucos brasileiros que não fiquei preocupado com a internet. Porque, inclusive, eu estava atuando no rádio, veio aqueles sujeitos, né? No seu ouvido, olha, esquece, o rádio vai morrer. O Ligeirinho, o rádio vai morrer, a gente vai perder os nossos empregos, a gente vai ficar desempregado, a gente vai estar no inferno. Quando você ouvir pessoas assim, mande elas justamente para aquele lugar. Exatamente o que você está pensando. E muitas dessas pessoas que me disseram isso, sabe onde elas estão? Elas morreram. Então, meu amigo, minha amiga, cada um cuidando da sua vida. Se você puder ajudar, ajude. Agora, criticar, não. Crítica que eu digo é no sentido do lado mal, M-A-U,
Não é o M-A-L, não. É desejar o mal. Muita gente faz isso e não produz absolutamente nada. Então, eu não estou aqui por acaso, na madrugada. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A vantagem que tem hoje, por isso que eu digo a internet é legal. Se eu estivesse no rádio, eu teria que sair de casa e ir até a rádio. Mas eu vou fazer o que na rádio, se eu tinha horário definido? Na internet, eu entro em qualquer horário. Você tem essa liberdade, não é? Você tem a liberdade de ter estúdios onde você estiver. Mas às vezes não precisa nem disso. Você precisa ter algo para dizer, para falar. E sempre que eu estou aqui, eu recebo mensagens. Ligeirinho, caramba, eu estava precisando de ouvir isso. Eu estava precisando de ouvir aquilo que você falou outro dia no rádio. E o pessoal já está tendo o hábito de falar, eu te ouvi. Aí tem alguém do meu lado tomando um café na padaria. Escuta, você é o Ligeirinho do rádio? Olha que não apareço. E as pessoas vão conhecendo. Imagine se eu apareço, né? Eu não sei, pessoal, desculpe até. Eu não entrei nessa onda de... Eu já fui na televisão. E as poucas vezes que eu fui para a televisão, foi para defender alguma causa. Mas eu não gosto de televisão. Para quem está chegando agora, eu já fui inclusive na Globo. Você pode ver aí nas buscas, inclusive do Globo Play. Em 2008, coloca lá, radialista Edson Xavier, que sou eu, né? No programa do Jô. Eu fui no programa do Jô em 2008. Quando eu imaginaria que estaria na Rede Globo em 2008, falando sobre um assunto pertinente. E antes de entrar no programa do Jô, eu fui sabatinado para ver se eu entendia do assunto. E eu recusei, quando eu fui convidado a primeira vez. Você sabia que eu recusei o convite do programa do Jô na Rede Globo de televisão? Mas enfim, me convenceram a participar do programa do Jô. 2008. Nós estamos em 2024. Faz um tempinho já, né? Eu participei do Teleton no SBT em 2018 e 2019, fazendo reportagens. Então, vamos aqui centralizar o seguinte. Já dei a resposta sobre a internet. A internet é maravilhosa. Depende quem está do outro lado. Você aí. Se você fazer o lado bom, a internet é maravilhosa. Se você fazer o lado ruim, tem gente que aplaude também. Porque, aliás, a internet hoje, quando a gente observa, tem muita porcaria, desculpa a expressão, muito lixo, né? Mas se tem viralização é porque tem muita gente que gosta de lixo, não é? A gente vê assuntos que não tem nada a ver, viraliza, e tem assuntos que poderiam ser viralizados e não são. Por exemplo, você já viu algum influenciador ou influenciadora ir até a sua rede e falar, olha, hoje é sexta-feira, eu vou seguir aquele babaca daquele Ligeirinho do rádio, que ele fica criticando os influenciadores, não é? Claro que eu critico os influenciadores famosos que estão ali e quer que você se lixe. Eles querem faturar em cima de vocês, né? Com joguinhos do Tigrinhos, né? Com joguinho disso. Eu só espero que não me corte aqui, porque eu estou falando de jogo do Tigrinho, né? Eu sou totalmente contra jogos de azar. Sou totalmente contra, é um direito meu, sabe? Eu acho que as pessoas são trouxas de fazer uso do seu dinheiro suado nesses jogos, que o pior, né? O jogo está lá, mas esses influenciadores, atrizes, atores, famosos, eles estão ganhando muito dinheiro. E o que eu estou falando aqui, a dona Polícia Federal, Ministério Público, enfim, vocês estão vendo aí pela televisão, né? Tem gente sendo presa, não, eu sou inocente, né? Então tem gente sendo presa, depois é solta e tal. Eu acho que eu não preciso mencionar nomes. Quem tem que tomar vergonha na cara, na verdade, somos nós, né? Eu, por exemplo, não jogo. E eu divulgo o seguinte, não jogue. Jogue na vida, usando o seu dinheiro suado, para comprar arroz, feijão,
coloque na poupança, mesmo que renda uma porcaria, né? Sempre rendeu uma porcaria, mas é um dinheiro seu suado. Deus é tão maravilhoso que Ele aparece nas horas certas e você acha que é horas incertas, não é? Então, quando você ver algo acontecer de bom para você, você esquece de agradecer a Deus, né? É Ele que está colocando você no caminho certo. E não é quando você quer, é quando Deus achar que você tem substância, responsabilidade para você ser gente de verdade. Não vá nessa onda de joguinhos, de conversa fiada, de políticos, jogadores de futebol, influenciadores do capeta, do diabo, do inferno. Ah, Ligeirinho, quem você está falando? Todos eles que aparecem aí, incentivando a você ser viciado. Porque o vício não é só maconha não é só farinha, não é só bebida alcoólica. O vício é essas porcarias de jogos. Que inclusive, políticos, candidatos, né? Que parece que esqueceu, tem amnésia, eles mesmos promovem esses jogos. Não, agora fica falando de família, né? Então, pessoal, não sejamos hipócritas. Milagre é só com Deus, tá bom? Milagre é só com Deus. Você quer fazer um jogo do Mega Sena, loteria, tigrinho e escambau? O problema é seu, o dinheiro é seu, é verdade. Não tenho nada a ver com a sua vida, mas minha obrigação como figura pública, radialista, jornalista, eu acho que eu tenho que falar sim, né? Porque as pessoas acreditam. Se você puxar pela internet, eu não tenho nenhum antecedente criminal e não terei. Por quê? Eu tenho raiz. Meus pais, Luiz Gonzaga Xavier, meu herói. Raimunda de Lima Xavier, minha heroína. Eles deixaram nós filhos. Eu tenho mais 7 irmãos, comigo 8, 2 mulheres, 6 homens comigo. E eles disseram, os 2, nós vamos deixar vocês ricos, não de dinheiro, mas com dignidade, honestidade, caráter. Vocês sigam essa linha e serão homens de bem, mulheres de bem. E com muito orgulho, todos nós, eu, meus irmãos, irmãs, seguimos essa linha. Somos ricos, graças a Deus, por seguir os ensinamentos dos nossos pais. Eu tenho certeza que a maioria aqui faz isso, está fazendo isso, não é verdade? Pessoal, não sei como que está chegando o som aí, mas é que eu estou aqui, eu não gosto de, nem me interesso por isso, mas eu estou no estúdio aqui onde o calor é enorme, né? Então a gente está aqui com o ventilador, e às vezes o ventilador ele atrapalha a transmissão. Eu desliguei agora, porque eu lembro que em outra transmissão, em outra rede, eu mesmo, ninguém reclamou, mas eu percebi que estava um esquisito o som e é o ventilador, às vezes no seu rosto, né? Apenas para dar uma explicação para vocês, tá bom? Olha, muito obrigado a vocês todos que estão aqui, me ouvindo, me assistindo na tela, né? Rádio Estação Imprensa. E eu quero aqui falar sobre mais um caso. Eu comentei um outro essa semana sobre um acidente gravíssimo que aconteceu em uma das rodovias do Brasil. Se foi imprudência, aliás, os acidentes sempre são provocados, né? Dificilmente é falha dos veículos, a não ser quando sejam veículos já adaptados, mas normalmente os acidentes, desculpem até falar isso, mas o que eu estou falando, eu estou reproduzindo o que os órgãos públicos, né, os nossos queridos amigos da Polícia Rodoviária Federal, principalmente quem trabalha nas estradas, nossos amigos caminhoneiros também, que nos dá sustância, estão nos ouvindo. Nós temos uma quantidade enorme de caminhoneiros nos ouvindo neste momento na madrugada, e nas estradas de todo o Brasil. Que Deus proteja a todos vocês. Um grande abraço. Recebi uma mensagem aqui agora do João
João Gomes da Silva Moreira. Ele diz que está me ouvindo no telão do seu caminhão. E teve que parar num posto de combustível porque ele ficou emocionado com as minhas palavras. Ô João. E ele falou: olha, Ligeirinho, eu já te conheço de nome. Eu tenho 38 anos de idade e meu pai te ouvia no rádio. Estou feliz de te encontrar aqui e você divulgar o seu canal, que também é rádio. Já adicionei você no YouTube, canal Estação Imprensa. Ô João, muito obrigado. Quem ficou emocionado agora fui eu, hein? Pessoal, para entrar em contato com a gente, Edson Xavier, tudo junto. Edson com demudo, Xavier com X, edsonxavier.imprensa@gmail.com, tá bom? Edson Xavier, tudo junto, .imprensa@gmail.com. E eu estava falando dos acidentes das estradas, e as pessoas, infelizmente, acham que nunca vai acontecer com ela. Você já teve essa sensação? Sempre vai acontecer com o vizinho. Não. Pode acontecer comigo e com você. Então, tome bastante cuidado, porque os acidentes acontecem diariamente. Quando é grave, quando é fatal, não tem jeito. E nós estamos aqui para morrer mesmo. Estamos para viver, desculpe, e nós vamos morrer, todos nós, eu e você. Agora, qual a data? Qual o horário? Depende de Deus? Não. Depende de você. Quando existem tragédias, as pessoas dizem assim: ah, Deus quis. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus não quer que ninguém morra antes da hora. Mas quem provoca essa morte é você. É você que está me ouvindo agora. É você que provoca a morte. Porque a imprudência, e vou repetir, aquelas pessoas sempre achando que não acontece com elas, só com o vizinho. Não. Acontece com todo mundo. Olha, aconteceu uma tragédia na BR-369 e eu não falei por esses dias porque já tinha outro caso de outra família que infelizmente morreu toda a família, pai, mãe, filho. O pai já tinha sido vítima de acidente, atropelamento. Esse caso está no canal Estação Imprensa também, tá bom? Eu não vou repeti-lo, mas morreu uma tragédia incrível. Eu comentei ontem, e agora na manchete aqui que eu recebi da minha produção, um acidente nas mesmas características, e eu pensei que era o mesmo, e não é. E esse aqui tem um detalhe, né, que os parentes aqui são as vítimas fatais, são parentes da cantora, que todo mundo deve conhecer, né, tá na mídia, a Ana Castela. Exatamente isso. Então, aqui está. Tragédia na BR-369, a família de Ana Castela perde a vida em acidente. Hoje nós estamos na sexta-feira. Esse acidente aconteceu no domingo para segunda. E foram sepultados na segunda-feira os corpos de Edson Galdino, de 48 anos, Letícia Gracioli, de 35 anos, e o menor, deixa eu ver aqui na manchete direitinho, que a gente tem que abrir a tela aqui. Essa parte aqui, na verdade, não dá para fazer de improviso, né? Mas aqui, deixa eu explicar para vocês, tem a foto aqui, tá na rede, tá no rádio, Estação Imprensa. Olha, foram sepultados na segunda-feira os corpos de Edson Galdino Cacho, de 48 anos, Letícia Gracioli, de 35 anos, e o filho do casal, Rafael Gracioli, de apenas 9 anos. A família morreu em um acidente na BR-369, como eu disse agora, em Ubiratã, no centro-oeste do Paraná.
isso aqui vai servir também como reflexão. Infelizmente, tragédias acontecem e são, claro que isso aqui está sendo investigado ainda, mas são provocadas por nós, homens, né? Sem dúvida nenhuma. Então aqui a gente passa para vocês a necessidade que a gente tem de cada um cuidar, né, da sua vida. Estou deixando um link aqui, pessoal, desse. Eu imaginei que tinha a matéria completa aqui, mas deixa eu ver aqui se dá pra gente absorver a matéria. Eu acho que sim, vamos lá. Tem alguns sites, vocês sabem disso, né, que não autoriza, né? Mas vamos lá. Bom, o sepultamento dessa família aconteceu no município de Mandaguaçu, no noroeste do estado, cidade onde a família que morreu no acidente vivia. A cantora Ana Castela, que é sobrinha do casal, esteve presente na despedida do Edson e da Letícia e do primo Rafael. Então esse acidente provavelmente teve mais repercussão por conta disso, das vítimas fatais ser parente da cantora, né? A morte de Edson Galdino Cacho, Letícia Gracioli e Rafael Gracioli comoveu amigos e familiares nas redes sociais. Muitas mensagens de despedida foram publicadas entre o domingo passado e a manhã de segunda-feira. Combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Descansa em paz, irmã Letícia, irmão Edson e o pequeno Rafael. Oremos pelo Gabriel que sobreviveu. O Gabriel é o garoto que sobreviveu do acidente. E que Deus conforte nossos corações, disse uma amiga da família. Outro amigo, falando sobre esse acidente, falou sobre a bondade da família, veja só, e parecia não acreditar na tragédia. Muito triste saber que vocês se foram. Uma família amorosa, que nos recebeu com tanto amor na casa deles. Não dá para acreditar, finalizou um dos presentes aí no velório, né, no sepultamento da família. O acidente que matou essas três pessoas da mesma família foi com um carro Chevrolet Tract e um GM Astra que bateram de frente. Com a força do impacto, o Astra chegou a capotar no canteiro da BR-369. Na chegada das equipes de resgate foram confirmados os óbitos dos 3 ocupantes do veículo e uma pessoa resgatada com ferimentos. Já a Tracker teve danos na parte dianteira e permaneceu na rodovia. O veículo também transportava 4 ocupantes e todos foram encaminhados para atendimento em uma unidade hospitalar de Ubiratã. Veja só. A principal suspeita é que um dos veículos tenha forçado uma ultrapassagem em um trecho de rodovia onde é proibido a ultrapassagem com faixa contínua. Então, isso aqui, pessoal, é só para resumir que todos nós, se você é famoso, se você é celebridade, não importa. Todos nós vamos embora. Veja recentemente o Silvio Santos. Quem é que não já ouviu falar do Silvio Santos? Que, aliás, é um bom exemplo para a gente falar de dignidade, honestidade, caráter, pessoa do bem, né? Silvio Santos. Outro dia, eu vou contar aqui para vocês, mas já tem na internet, não tem? Tem na internet, no canal Estação Imprensa, biografia Ligeirinho do Rádio. Em 1981, eu estive na Avenida Miruna 713. Meu sonho não era conhecer o Silvio Santos, mas conheci. 1981. Avenida Miruna 713. Os curiosos, né? Sempre tem. Principalmente os taxistas, pessoal da Uber, da 99. Dá uma passadinha na Miruna 713. Hoje você vai encontrar um hospital, mas ali tem história. Avenida Miruna 713, ali aos lados do Avenida Moreira Guimarães, Rubem Berta, próximo ao aeroporto de Congonhas. Ali era a Rádio Record, o prédio da TV Record, onde era gravado o programa do Raul Gil na TV, Barros Alencar, que também estava no rádio, né? Mas da outra ala, o rádio era mais
era mais chamativo. Mas quando eu fui na Record e demorei muito para ser recebido, o seu Severino, que está no céu, me abriu as portas para conhecer o Dr. Oswaldo, que também está no céu. Tive a oportunidade de conhecer os estúdios, famosos estúdios, naqueles corredores cinzentos, sem cor nenhuma. E eu lá, nos corredores famosos da Rádio Record, AM 1000 kHz. Conheci o Gil Gomes, naquela época, o Ademar Dutra, saudoso. Conheci a Zora Ionara, saudosa também. Nelson Rubens, que até hoje está por aí, né, na Rede TV. Tem história, hein? Dr. Oswaldo me deu a oportunidade de conhecer os estúdios da Rádio Record. E foi a partir dali, eu já estava fazendo um bico, né? Tinha 15 anos de idade, trabalhava 15, 16 anos de idade. Trabalhava no Diário Oficial e um dos nossos clientes, não meu, né, do Diário Oficial, era a Rádio Record. E eu e o Tião, né, eu entregava o jornal ali todos os dias. O Diário Oficial da União. E fiz amizade, naturalmente, com os porteiros, né? E o seu Severino, ele soube do meu interesse em trabalhar no rádio. Só que ele falou assim, você quer conhecer o Gil Gomes? Porque o Gil Gomes não aparecia, né? Só aquela voz bonita e tal. Alô, dona Eliane. De repente a dona Eliane está me ouvindo aqui, a viúva do Gil Gomes. Mas Deus, sempre Deus, né? Sempre Deus. O Severino falou, você quer conhecer o Gil Gomes? Eu falei, não, seu Severino. Você quer conhecer o Silvio Santos? Silvio Santos? Eu falei, não. Aí ele achou estranho, né? Falou, pô, mas todo mundo quer conhecer o Silvio Santos, o Eli Correia, o Baus Alencar, né? Aí eu falei, não, eu quero conhecer o rádio. Como que é o estúdio da Rádio Record? Aí ele falou, aí é fácil. Eu falei, é fácil para o senhor que trabalha aqui, né? Eu não consigo passar essa portaria. Aí ele falou, mas você está falando sério? Eu falei, estou falando sério. Eu vou te ajudar. Só que é o seguinte. Quando ele falou só é o seguinte, eu falei, tá vendo? Seu Severino, não é fácil. Ele falou, não, mas será fácil. Ele falou em outras palavras, é claro, né? Depois de um mês, uma quinta-feira, ele me avisou antes, né? Olha, se prepara, quinta-feira, esteja aqui. Depois das 8 horas, 8h15 mais ou menos, eu vou encaminhar você ao diretor, o senhor Oswaldo. Ele é chato pra caramba, hein? Mas ele está te aguardando. E você vai conhecer os estúdios da Rádio Record. Eu conto essa história, eu acho que eu conto essa história na biografia. Eu estou falando para vocês, eu fecho os olhos e fico lembrando. Como é bom a gente contar a história, não é? Como é bom contar a história. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Uma sexta-feira abençoada para você e para sua família.